Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje a primeira lição do último trimestre de 2021. O título geral da lição desse trimestre é A Verdade Presente em Deuteronômio. Então, nós vamos entender nos próximos 3 meses a importância que o livro de Deuteronômio tem na nossa vida hoje. O título da lição número 1 que vamos estudar hoje é Prefácio de Deuteronômio. O verso dessa semana está lá em 1 João 4,8 e diz assim: Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bem, a lição dessa semana ela nos mostra o contexto em que se deu o momento ali de Deuteronômio. E para entendermos esse contexto, ela aborda a história anterior a esse contexto. Interessante que a lição ela aborda esse histórico desde a queda de Lúcifer, a queda dos seres humanos, né? Ela passa também pelo dilúvio, o momento onde Deus entende que é a hora de dar um basta, pois a humanidade após o pecado tinha chegado a um nível, né, inadmissível, digamos assim, e Deus decide dar um basta e ali preserva apenas uma família. E então vem essa destruição da terra. Logo na sequência, a lição ela aborda o chamado de Abraão como um momento muito importante, onde Deus ali ele procura, né, deixar claro que ele tem a intenção, né, de preservar o conhecimento da verdade, o plano da salvação, e não apenas preservar através de um povo escolhido, mas também de difundir esse conhecimento, levar esse conhecimento a outras nações. E ali o contexto do chamado de Abraão deixa clara essa intenção de Deus, né, de preservar esse conhecimento e de transmitir também para outras nações. Na sequência, a lição ela aborda a aliança no Sinai. É um momento ali muito importante. Diz aqui na lição de quarta-feira, Deus chamou os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Com eles estabeleceu aliança, e eles seriam a divina propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é dele. Esse relacionamento foi fundamental para a aliança. E aqui nós temos o contexto também dos 10 mandamentos, né? E algo que nós já percebemos em lições anteriores, né, que o relacionamento ele é fundamental para a aliança, e a lição aborda essa ideia também nesse contexto aqui da aliança no Sinai. Logo na sequência, né, da história, e aqui onde a lição aborda a questão da apostasia e da punição, né? O povo, depois que ele foi liberto do Egito, né, ele desobedece a Deus, né, depois ali do contexto da aliança no Sinai, ele desobedece a Deus e esse povo é punido. Punição essa que era a seguinte: eles não herdariam, né, aquela geração não herdaria a terra prometida. E essa geração ficou vagando por 40 anos no deserto, enquanto foi morrendo, e até que sobrou apenas os seus filhos. E essa geração, sim, os filhos, né? Essa geração herdaria, então, a terra prometida. E agora está Moisés, o líder do povo, fazendo alguns discursos para essa geração que está prestes a entrar na terra de Canaã. E esse é o contexto em que se dá Deuteronômio. Moisés fazendo alguns discursos, né, 4 discursos para ser exato, para esse povo, antes desse povo entrar na terra de Canaã. O primeiro discurso de Moisés foi justamente um prólogo histórico em que Moisés ele reconstituiu a viagem de Israel do Sinai até Canaã. O segundo discurso que Moisés faz é uma revisão da lei. O terceiro discurso é um apelo para guardar a aliança. E o quarto discurso é um apelo final para ler a lei e lembrar dela, seguido do Cântico de Moisés, sua bênção e despedida antes de morrer. E interessante que nós precisamos compreender todo esse contexto histórico aqui que eu falei anteriormente, não apenas como não apenas como um fluxo mecânico, né? A Bíblia ela não trata a história como um fluxo mecânico de eventos de causa e efeito. Não é dessa maneira. Muitas vezes nós estudamos a história dessa forma, né? Um fluxo mecânico ali de causa e efeito, né? Uma coisa aconteceu
aí gerou certa consequência, e a gente vai destrinchando a história dessa maneira, muitas vezes. Mas na Bíblia, né, para a Bíblia, a história ela deve ser compreendida como resultado da presença de Deus e de suas ações contínuas. É dessa forma que nós precisamos compreender a história, porque é dessa forma que a Bíblia ela trata a história. E para nós entendermos o contexto em que se dá esse momento ali de Deuteronômio, que Moisés está diante de um povo prestes a herdar a terra prometida, nós precisamos compreender todo esse contexto histórico anterior, enxergando a presença divina e as suas ações nessa história, não apenas como um fluxo mecânico de eventos. É muito interessante termos essa percepção. E Moisés, o líder do povo, o seu primeiro discurso, eu falei ainda há pouco, é justamente um prólogo histórico. É justamente ali a história, né, de forma resumida, do povo de Israel a partir do Sinai até a entrada de Canaã. E justamente quando ele faz esse prólogo histórico, ele tem a intenção de fazer com que o povo enxergue Deus nessa história. Não é apenas ali uma sequência de fatos que ele vai passar, mas a intenção de mostrar a presença de Deus nesses fatos ocorridos anteriormente àquele momento. Nós precisamos, então, ter essa compreensão, enxergar Deus na história, enxergar a ação de Deus, né? Não olhar apenas os eventos, mas procurar compreender a presença divina em cada um dos eventos históricos. Isso é muito importante, que aí nós vamos entender o contexto atual, né? Nós só vamos entender o nosso contexto se nós compreendermos a ação divina na história anterior ao nosso contexto, né? E era isso que Moisés ali estava fazendo naquele momento, passando um histórico do povo de Israel, para que o povo de Israel enxergasse a ação divina em cada um dos fatos, e ali também entendesse o momento que eles estavam vivenciando ali naquela situação antes de herdar a terra prometida. A lição ela aborda também o princípio do amor. Na verdade, ela inicia com essa ideia, né? A lição de domingo é justamente o amar para ser amado. E o princípio do amor, né? O princípio fundamental da aliança, como diz aqui no resumo da lição, o princípio fundamental da aliança de Deus com seu povo é o amor. O verbo amar aparece muitas vezes no livro, não apenas para se referir ao amor de Deus por seu povo, mas também ao amor de Israel em resposta ao amor divino. Perceba? Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós respondemos a esse amor com amor, né? Então aqui a gente percebe que muitas vezes o amar que aparece no livro, ele não se refere ao amor de Deus, mas o amor de Israel que responde a esse amor divino. E interessante que diz assim: em resposta ao amor divino, Israel, o povo da aliança, é exortado por Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6:5. O amor implica, então, que eles devem se lembrar de Deus, ouvi-lo, esforçar-se para compreender e obedecer às suas palavras, temê-lo, servi-lo. Entende? A resposta ao amor divino implica algumas ações. E aqui eu acabei de dizer, né? O amor implica que ações? Quando nós falamos, né, que amamos a Deus e verdadeiramente respondemos ao amor divino, essa resposta implica algumas ações. Que ações são elas? Acabei de falar que nós devemos nos lembrar de Deus, ouvir a Deus, nos esforçar para compreender e obedecer às suas palavras, temê-lo e servi-lo. Se a resposta ao amor de Deus não vem com essas ações, né, porque nós não compreendemos verdadeiramente o amor de Deus para conosco. É uma resposta superficial. Uma resposta verdadeira, profunda, requer essas ações. Entende? Requer todas essas ações: temer, servir, obedecer, buscar e nos esforçar para obedecer e compreender a palavra de Deus. Requer essas ações. O livro de Deuteronômio também
ele é um apelo ao estudo. Né? O resumo da lição deixa claro essa questão para a gente. O livro de Deuteronômio é um apelo para se estudar e ensinar as palavras de Deus. E tem sido estimado nas comunidades judaica e cristã como um dos mais importantes de seus escritos sagrados. Né? Nós vamos entender nos próximos 3 meses o quão importante realmente é o livro de Deuteronômio na nossa vida. A primeira lição é apenas um resumo para entendermos o contexto, entendermos ali que é um momento importante da história do povo de Israel, onde eles estariam recebendo finalmente a terra prometida. E vamos entender em paralelo que hoje nós estamos prestes a herdar a terra prometida, estamos prestes a herdar Canaã celestial. E da mesma maneira que o discurso de Moisés, os discursos de Moisés faziam sentido para um povo que estava prestes a herdar a terra de Canaã aqui na terra, todos esses discursos fazem total sentido para nós, em paralelo, fazem total sentido para nós hoje, um povo que está prestes a herdar a Canaã celestial. E por isso esse é um livro importante. E nós vamos entender tudo isso. E a lição ela inicia justamente trazendo toda essa questão histórica, mas muito importante, essa questão do amor, essa resposta ao amor divino. Não à toa, o verso dessa semana, 1 João 4,8, deixa bem claro esse princípio fundamental do amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós precisamos entender esse amor, como fala aqui na lição da Escola Sabatina, um amor que ele deve ser doado. Deus ele não pode nos forçar a amá-lo. Portanto, quando criou seres inteligentes e racionais no céu e na terra com a capacidade de amar, sempre existiu o risco de que eles não lhe correspondessem. E aí eu finalizo lendo o seguinte trecho. O amor de Deus, ele é intenso e infinito e se manifesta por meio de eventos que expressam a intensidade, a autenticidade e a natureza infinita desse amor. Por causa desse amor que criou os céus e a terra, Deus também entrou na arena dos eventos humanos e salvou o seu povo. Então, se nós não compreendemos realmente a presença de Deus em todos esses eventos, desde a criação até os dias atuais, nós não iremos responder esse amor divino de forma profunda. Nós precisamos entender o amor de Deus. Moisés, para aquele povo, no início, estava tentando fazer com que o povo compreendesse a presença divina nos fatos, para que o povo compreendesse o amor de Deus para com o povo, para que esse povo ali, essa nação, entendesse o porquê da punição da geração anterior e como que nessa punição também era possível enxergar o amor divino. Então Moisés, no primeiro momento, ele tenta fazer o povo compreender o amor de Deus para que esse povo que estava prestes a herdar a terra de Canaã pudesse responder o amor divino de forma profunda e verdadeira. E esse é o apelo também inicial para nós hoje, compreendermos o amor de Deus em cada etapa da história, mesmo nos momentos em que parece que Deus ele abandona o povo, abandona os seres humanos, mas não, em cada situação nós podemos enxergar o amor de Deus, nos momentos ali felizes e também nos momentos tristes. Tudo tem uma lógica e precisamos entender o amor de Deus para compreendermos hoje que precisamos responder esse amor de forma profunda. E isso é o início do preparo para herdarmos a terra prometida, a Canaã celestial. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter um trimestre bem produtivo, compreendendo a importância do livro de Deuteronômio para a nossa vida hoje. A verdade presente em Deuteronômio. Possamos entender essa verdade presente nesse livro tão especial.
Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo, na lição número 2. Até lá!